Fala galera, hoje eu estou numa obra aqui na Flórida, nos Estados Unidos, e eu quero mostrar para vocês todas as diferenças que a gente tem entre uma obra americana e uma obra brasileira. Você sabe quais são essas diferenças e se o sistema americano é melhor que o sistema brasileiro? Então, nesse vídeo ainda eu vou mostrar passo a passo de todo o processo construtivo americano e você mesmo vai poder dizer se o processo aqui dos Estados Unidos é melhor ou pior do que no Brasil. Então, bora pro vídeo. Bom, para entender em detalhes todas as diferenças, nada melhor do que começar pelo começo, as fundações. Eu estou aqui na Flórida, na região de Orlando, e aqui quase todas as edificações utilizam o mesmo método de fundações, o radier simples ou com sapatas corridas. Isso por conta da péssima capacidade de carga do solo da região. Mas aqui não tem muito mistério. Basicamente, é feita uma terraplanagem para facilitar o trabalho de nivelamento. É utilizado essa areia aqui, pessoal. E aqui, nesse vídeo, é possível ver as duas formas de se executar. Um com radier simples, onde estão essas formas de madeira do lado esquerdo, e um com sapatas corridas. Essa diferença, em geral, acontece quando a obra é térrea ou de dois pavimentos. Ou seja, quando é térrea, o radier é simples. Quando é de dois pavimentos, é com sapata corrida. Mas isso também pode variar de construtora para construtora, não é bem uma regra. Aqui nos Estados Unidos, falando principalmente em relação à Flórida, a fiscalização é muito rígida. Em todas as etapas de construção, é necessário uma inspeção, sendo um mínimo de 22 inspeções para uma obra residencial, por exemplo, checando cada ponto que podem gerar riscos ou danos a longo prazo na edificação. Comparado ao Brasil, por exemplo, a maioria dos municípios faz apenas uma inspeção, somente ao final da obra. E é apenas para verificar se as dimensões executadas são a mesma do projeto. E tudo isso por conta do IPTU. Aqui, durante a etapa das fundações, também são feitas as instalações hidráulicas. São feitas logo após a compactação da camada de areia de nivelamento e logo antes da concretagem do radier. Aqui vai uma diferença bem interessante em relação às obras do Brasil, que é o tipo de tubulação. Aqui é usado o sistema PEX, que são tubulações flexíveis de altíssima resistência para praticamente tudo, exceto esgoto, que exigem esses diâmetros um pouco maiores. Mas água fria, quente, gás e ar-condicionado usam o mesmo sistema, o que facilita muito a instalação, pois não é necessário as diversas conexões exigidas no sistema de PVC usado comumente no Brasil. Nessa etapa, existe uma inspeção que no Brasil, em obras residenciais, nunca é feita: a pressurização do sistema. Em busca de vazamento, antes da concretagem, já com os tubos instalados, todo o sistema é vedado e água pressurizada é injetada. E esse manômetro é instalado e deixado por alguns dias. Caso haja algum vazamento no sistema, a pressão vai baixar e assim é possível consertar antes que seja tarde demais. Nessas obras que eu estou agora, as paredes externas são de alvenaria e somente as paredes internas são de madeira. Mas isso apenas para o primeiro pavimento. Em casa de dois pavimentos, o segundo quase sempre é apenas em madeira, no sistema de wood frame, que são essas estruturas de madeira. Mas muitas edificações de maior porte são feitas inteiramente em madeira, como é o caso de townhouses. Isso porque construir em madeira é muito mais barato do que construir em alvenaria aqui nos Estados Unidos, por conta da grande disponibilidade desse material aqui no território americano. Por isso, nessa obra, existem esses arranques de vergalhão. Nessa obra eles têm diâmetro de 16 milímetros,
bem parrudo para uma obra térrea, que é o caso dessa obra. O que é outra característica muito interessante das obras americanas, pessoal. Como o tempo de execução é o principal fator de custo, já que a mão de obra aqui é extremamente cara, os projetos são todos padronizados, o que acabam criando estruturas um pouco exageradas em certos tipos de obras. Mas para grandes construtores isso vale a pena, porque eles podem trabalhar em escala, com várias obras com o mesmo tipo de material. Já no Brasil, o principal custo envolvido nas obras não é o custo de mão de obra, e sim do material. Por isso temos a tendência de calcular nos mínimos detalhes para evitar o uso desnecessário, principalmente de aço, que é uma matéria-prima bem cara. A partir desse ponto, após passar por todas as inspeções, é feita as paredes externas. Para quem já viu obras em alvenaria estrutural no Brasil, é exatamente a mesma coisa, sem grandes mudanças. Talvez só as dimensões dos blocos, que aqui são em polegadas ao invés de centímetros. E o fato de, durante a execução, ser muito comum 10 ou mais profissionais trabalhando ao mesmo tempo, o que permite que todas as paredes sejam levantadas em apenas 1 ou 2 dias, mas de resto é absolutamente igual. As vergas nessa obra aqui também são pré-moldadas, mas isso também é bem comum no Brasil, então sem novidades aqui, pessoal. Mas até aqui, tirando as instalações hidráulicas, as diferenças nem são tantas, pelo menos nessa obra que eu estou agora, mas é a partir daqui que as coisas começam a ficar um pouco diferentes. A próxima etapa dessa obra é a cobertura. Como as paredes internas são todas em wood frame, a cobertura não terá muitos pontos de apoio significativos internos. Por isso, as treliças já pré-fabricadas em madeira são instaladas com a ajuda de um guindaste, e elas são fixadas nessas barras chatas no respaldo da alvenaria. Aqui, diferente do Brasil, não é usado telhas de concreto ou cerâmica, mas sim painéis de OSB, que são revestidos por uma manta impermeável e térmica, e depois as telhas, que aqui na Flórida são basicamente placas de manta asfálticas, chamadas de shingles. A execução da cobertura no Brasil, em geral, é uma das últimas etapas, mas aqui é importante ser executada bem antes, porque assim libera as áreas internas para as etapas de paredes. Com o projeto em mãos, a equipe de paredes risca todo o piso, marcando a posição de todas as paredes e aberturas de portas. Aí é só montar os painéis de wood frame. Como toda a parte hidráulica já está posicionada, o trabalho é bem rápido. Uma casa como essa tem toda a estrutura de paredes internas finalizadas em 2 ou 3 dias, liberando a área para a equipe de instalações elétrica e de ar-condicionado. E depois, o fechamento e todo o isolamento térmico e acústico das paredes, para aumentar a eficiência energética da casa. Outro fator importante nas obras daqui é que cada equipe faz um trabalho específico. Uma equipe para terraplanagem, uma para as formas, uma para as ferragens, uma para concretagem, uma para alvenaria, uma para a estrutura e assim por diante. Cada equipe entra, fica 1 ou 2 ou até 3 dias, faz a sua parte e parte para outra obra. Isso permite que várias tarefas sejam executadas ao mesmo tempo. Por isso, o ritmo das obras aqui é bem frenético. E aqui, nessa obra, todas as paredes internas e teto já estão finalizadas. E olha essa parede externa. Mas aí você me pergunta, Felipe, as paredes externas não eram de alvenaria? São, mas para facilitar a execução, ao invés de revestir como nós fazemos no Brasil, com emboço, reboco, massa corrida e depois pintura, eles pulam quase todas essas etapas
simplesmente aplicando o mesmo fechamento de placas em drywall. Isso, além de deixar as paredes prontas para pintura, ainda permite a instalação de uma camada adicional de manta térmica nessas paredes também. Você consegue ver como que aqui a questão térmica é um problema sério, né? Aqui, por conta do clima extremamente quente e úmido no verão, 99% das construções têm ar-condicionado. E como esses equipamentos consomem muita energia, quando precisam resfriar ou aquecer um ambiente, quanto menos o ambiente externo influencia no ambiente interno, menor é o consumo de energia e mais eficiente é a construção. Mas não só de paredes são feitas as casas aqui na Flórida. E as janelas são as principais responsáveis pela influência do ambiente externo no interior da casa. E aqui as janelas também são um pouco diferentes do que a gente vê no Brasil. No Brasil é muito comum a gente ter janelas em aço ou alumínio, mas aqui quase todas as janelas dessas casas modernas são feitas em PVC. O PVC consegue lidar muito melhor com o calor, aquecendo menos e transferindo uma menor temperatura para o ambiente interno. Além disso, todas as casas modernas aqui têm vidros duplos, com uma camada interna de ar. Assim, o calor externo é retido pela primeira camada de vidro e pela camada de ar, deixando apenas a luz passar e reduzindo assim em até 40% a transmissão de calor, o que faz uma enorme diferença nas contas de energia no final do mês. Até porque a energia aqui na Flórida é bem cara. A partir daqui, agora é só fazer o revestimento do piso, finalizar as instalações elétricas, da iluminação e dos equipamentos de ar-condicionado e eletrodomésticos. E sim, aqui nos Estados Unidos, as casas já vão completamente equipadas com todos os eletrodomésticos, como geladeira, fogão, micro-ondas, lava-louça, lavador e secador de roupas, além de todos os equipamentos para climatizar toda a casa, e também sistemas de segurança contra incêndio e alarme nas entradas. Em uma casa como essa de 150 a 170 metros quadrados, o tempo de execução entre a etapa inicial de terraplanagem até a entrega das chaves para o comprador é de aproximadamente 120 dias, ou seja, 4 meses. Isso já considerando todas as paradas para as inspeções. Uma casa do mesmo porte no Brasil não leva menos de 12 a 18 meses, 4 vezes mais tempo. Isso porque, no método construtivo do Brasil, temos muitas etapas que dependem de tempo de cura e, em geral, a mão de obra é praticamente a mesma do início ao fim, o que impossibilita a realização de múltiplas tarefas ao mesmo tempo. Além, é claro, de todo o método em si ser mais complexo e demandar mais tempo para ser executado. Mas eu sei que você está pensando agora, mas essa casa aí, se bater um ventinho, vai sair voando, ou se pegar fogo, não sobra nada. Mas isso não é bem verdade. É claro que a madeira é um combustível excelente em uma situação de incêndio, e sabemos que madeira é o que não falta nessas casas. Mas as madeiras utilizadas nessas obras não são madeiras cruas. Elas passam por um processo de industrialização onde recebem resinas e proteções adicionais, que além de protegê-las, por exemplo, contra insetos e umidade, tem a função de retardar a ignição numa situação de incêndio. Isso, somado às placas de gesso, permite que uma casa dessa possa suportar pequenos focos de incêndio sem grandes problemas. Mas é claro, isso não se compara a uma casa de alvenaria convencional como nós temos no Brasil. Sobre o vento, não é segredo para ninguém que aqui na Flórida, ao menos uma vez por ano, nós temos um furacão, com ventos que chegam até 200 km por hora. E as casas modernas resistem muito bem a essas cargas de vento, até porque a madeira por si só já é mais flexível e consegue absorver essa movimentação sem se romper. Então, o que a gente vê nos filmes hollywoodianos, aquelas casas voando junto com aquela vaquinha, é apenas ficção mesmo. Mas se é tão eficaz assim, por que a gente ainda não tem isso no Brasil? Ainda mais que o clima da Flórida é muito parecido com o clima do Brasil.
Bom, a resposta não é tão óbvia assim. A verdade é que no Brasil, simplesmente nós não temos a matéria-prima para poder replicar essa técnica assim como é feito aqui nos Estados Unidos. Talvez pelas leis protecionistas demais ou pela falta de interesse da indústria. Mas e se eu te disser que essa técnica construtiva ela já é aplicada no Brasil? E não só isso, é uma evolução do que é feito aqui nos Estados Unidos. Pois ao invés de usar a madeira, é utilizado o aço, muito mais resistente e durável, com uma manutenção quase inexistente. Eu estou falando do steel frame. E uma das empresas pioneiras nesse setor é a Espaço Smart, uma das principais fabricantes de matéria-prima para a fabricação de casas no mesmo formato dos americanos, permitindo agilidade, economia e principalmente qualidade. Eles são capazes de fornecer toda a matéria-prima para replicar tudo o que é feito na terra do Tio Sam, que vão desde perfis para estrutura, painéis em placas de gesso, cimentícia e até mesmo as esquadrias de PVC. E para revolucionar ainda mais, eles têm o primeiro e-commerce, onde é possível comprar uma casa completa e configurá-la da forma que desejar, escolhendo o modelo, tipos de acabamento, revestimento e até, se você quer ou não, instalações de painéis solares. Além disso, a Espaço Smart, com interesse no crescimento desse segmento no mercado nacional, disponibiliza treinamentos para todos que desejam aprender a como trabalhar com essa técnica construtiva que com certeza irá dominar o mercado em um futuro próximo. Com lojas espalhadas por todo o Brasil, a Espaço Smart é o que há de mais moderno, seguro e confiável que existe para casas neste modelo. Agora que você já viu detalhes como funciona o sistema construtivo aqui dos Estados Unidos, qual técnica você acha mais eficaz? A brasileira ou a americana? Acha que isso é só questão de tempo de vir padrão no Brasil? Ou acha que a técnica usada atualmente jamais poderá ser substituída? Deixe a sua opinião aí nos comentários. O vídeo de hoje é isso. Se você gostou, deixa o like e se inscreve no canal se ainda não for inscrito. E eu espero você no próximo vídeo. Valeu e até lá!